Parte 9. O encontro com a rainha Mireia. A chegada ao sol despontava sobre as muralhas de prata de Siltveld quando as trombetas soaram ao norte. Uma caravana. Bandeiras de Melromarc. Os guardas se entreolharam, tensos. A última vez que representantes de Melromarc haviam visitado Siltveld foi para entregar um ultimato de guerra. Quem vem? Perguntou o capitão da guarda. A própria rainha. O silêncio foi ensurdecedor. Naofumi recebeu a notícia enquanto tomava café da manhã com Raptalia e Filó. A rainha. Pessoalmente? Sim, herói. Ela pede audiência. Raptalia franziu o senho. Pode ser uma armadilha. Pode, concordou Naofumi. Mas duvido. Ela não é tola o bastante para cruzar nossas fronteiras com uma comitiva pequena se quisesse nos atacar. Então por que vem? Para saber. Conversar. Avaliar. Ele tomou o último gole de chá. E talvez pedir desculpas. À recepção, a rainha Mireia Melromarc desceu de sua carruagem com a dignidade de quem governa há décadas. Seus cabelos loiros, já grisalhos nas têmporas, estavam presos em um coque impecável. Seu vestido azul marinho era elegante, mas não ostentoso. Ela veio, notou Naofumi, sozinha. Nenhum filho. Nenhum general. Apenas guarda-costas e conselheiros menores. Isso é corajoso, murmurou ele, descendo as escadas do palácio para recebê-la. Ou desesperado, respondeu Raptalia, ao seu lado. O encontro aconteceu no Salão das Alianças, o mesmo salão onde, séculos atrás, o primeiro herói do escudo havia assinado o Tratado de Fundação de Siltveld. Naofumi escolheu aquele lugar de propósito. Para que ela lembre, explicar aos conselheiros, que não estamos pedindo permissão para existir. Existimos há 1000 anos. A rainha entrou. Seus passos ecoaram no mármore polido. Ela olhou para os afrescos nas paredes, cenas da fundação de Siltveld, da vitória do primeiro herói, da derrota dos exércitos humanos que tentaram escravizar os semi-humanos. Ela não piscou. Não recuou. Herói Vatani, disse ela, fazendo uma reverência, não superficial, mas profunda. Agradeço por me receber. Rainha Mireia, respondeu Naofumi, igualmente formal. É uma honra. Ele não disse bem-vinda. Não ofereceu hospitalidade. Não era grosseria, era precaução. A rainha entendeu. E não protestou. O reconhecimento. Sentaram-se frente a frente, sem uma mesa entre eles, outro detalhe calculado. Não havia barreiras. Não havia esconderijos. Apenas duas pessoas, duas governantes, duas nações. Vou direto ao ponto, começou a rainha. Melromarc errou. Eu errei. Naofumi não respondeu. Deixou-a continuar. Meu reino espalhou mentiras sobre os semi-humanos por gerações. Minha igreja corrompeu o nome do herói do escudo. Minha filha, a criatura que usava o rosto de minha filha, manipulou heróis e nações para semear discórdia. E eu permiti. Por medo. Por conveniência. Por orgulho. Sua voz tremeu no final. Não peço que me perdoe. Peço apenas que ouça. Naofumi a ouviu. As promessas. A rainha listou, uma a uma, as mudanças que Melromarc implementaria. 1. Fim das leis de segregação. Semi-humanos poderiam viver, trabalhar e circular livremente por Melromarc. 2. Punição dos responsáveis. A igreja que espalhara as mentiras seria investigada. Os líderes corruptos, julgados. 3. Igualdade entre heróis. Não haveria herói principal ou herói secundário. Todos os 4 seriam tratados com o mesmo respeito e recursos. 4. Reparações. Melromarc pagaria a Siltveld pelos séculos de opressão, em ouro, em recursos, em terra, se necessário. E em troca? Perguntou Naofumi. O que você quer? Sua aliança. Sua proteção. Sua orientação. A rainha hesitou. As ondas não acabaram. E Melromarc, sozinho, não sobreviverá. A resposta de Naofumi ficou em silêncio por um longo minuto. Então, falou. Não guardo rancor de você pessoalmente. Não a conhecia antes de hoje.
mas guardo rancor do que seu reino fez, e faz, ao meu povo. A rainha não se defendeu. Apenas ouviu. Meu povo, continuou Naofumi, os semi-humanos, foram caçados como animais. Escravizados como objetos. Mortos como pragas. E seu reino lucrou com isso. Durante séculos. Eu sei. Saber não é o suficiente. Prometer também não. Ele inclinou-se para frente. Quero ações. Quero ver as leis mudadas. Quero ver os responsáveis presos. Quero ver reparações sendo pagas, não em parcelas simbólicas, mas em valores reais. E quero ver tudo isso antes de qualquer aliança militar. A rainha respirou fundo. Pode levar tempo. Temos tempo. As ondas não vão esperar, mas também não vou correr para salvar quem me apunhalou pelas costas. A virada foi então que a rainha fez algo que nenhum membro da corte de Melromarc jamais imaginaria. Ela ajoelhou-se. Então eu lhe imploro, disse ela, com os olhos marejados. Não por mim. Não por Melromarc. Mas por cada homem, mulher e criança que morrerá na próxima onda se não estivermos unidos. Ajude-nos. Ensine-nos. Mostre-nos o caminho. O silêncio no salão era tão profundo que Naofumi podia ouvir a própria respiração. Raptalia, ao fundo, levou a mão à boca. Filó, confusa, sussurrou. Por que ela está no chão? Naofumi não respondeu. Ele se levantou. Caminhou até a rainha. E, lentamente, estendeu a mão. Levante-se, disse ele. Rainhas não se ajoelham. Dialogam. Ela tomou sua mão. Ergueu-se. Você é mais sábio do que eu, herói Vatami. Muito mais. A sabedoria vem de sofrer nas mãos dos tolos, respondeu ele. E eu sofri o bastante. Os termos naquela mesma noite, os conselheiros de ambas as nações se reuniram para redigir o Tratado de Sutvelt-Melromarc. Os termos foram duros, mas justos. Cláusula 1. Melromarc reconhece oficialmente Sutvelt como nação soberana e igual. Cláusula 2. Todas as leis discriminatórias contra semi-humanos em Melromarc são revogadas imediatamente. Cláusula 3. Melromarc pagará reparações anuais a Sutvelt por 10 anos, no valor correspondente a 15% de sua arrecadação anual. Cláusula 4. Os 4 heróis formarão um conselho conjunto, com poder de veto sobre decisões militares que afetem as ondas. Cláusula 5. Sutvelt terá o direito de manter embaixadores em Melromarc, com imunidade diplomática, para garantir o cumprimento do tratado. A rainha assinou sem hesitar. Meu povo vai me odiar, comentou, ao colocar a pena sobre o pergaminho. Seu povo vai sobreviver, respondeu Naofumi. O ódio passa. A morte, não. O jantar após a assinatura, Naofumi ofereceu à rainha um jantar, não cerimonial, mas simples, no refeitório privado do palácio. Apenas os dois. E Raptalia, que Naofumi insistiu em manter ao seu lado. Ela é minha conselheira-chefe, explicou. Confio nela com minha vida. A rainha olhou para Raptalia, para suas orelhas Tanuki, para sua postura ereta, para seus olhos que não desviavam. Você é uma guerreira notável, disse a rainha. Eu sou uma pessoa, respondeu Raptalia. Como qualquer outra. O silêncio se alongou. Toque, disse a rainha, finalmente. Durante o jantar, conversaram sobre coisas pequenas. Sobre as colheitas em Sutvelt, sobre as estações em Melromarc, sobre livros que ambos haviam lido, sobre a dificuldade de governar quando se quer fazer o bem em meio a tanta corrupção. A rainha perguntou sobre o escudo. Naofumi respondeu evasivamente. Naofumi perguntou sobre o rei. A rainha respondeu com diplomacia. Nenhum dos dois mencionou Malte. A partida na manhã seguinte, a rainha partiu. Antes de entrar na carruagem, ela se virou para Naofumi. Uma última pergunta, herói Vatami. Diga. Por que o senhor confiou em mim? Poderia ter me recusado. Poderia ter me humilhado. Poderia ter exigido mais. Naofumi pensou por um momento. Porque humilhar você não alimentaria nenhuma criança faminta. E exigir mais do que você pode dar só faria seu povo odiar o mel. Ele deu um passo à frente. A aliança não se constrói com medo.
constrói-se com esperança. A rainha baixou a cabeça. Obrigada, disse ela. Não apenas por isso, mas por ser quem o senhor é. Sou apenas um escudo, respondeu Naofumi. Protejo. É o que faço. A repercussão do tratado chocou o continente. Melromark, a nação que durante séculos se orgulhou de sua pureza humana, agora se ajoelhava, figurativamente, diante de Sutveld. Os radicais gritaram traição. Nobres corruptos tentaram resistir. A igreja rachou ao meio. Mas a rainha não recuou. Ela cumpriu cada promessa. As leis de segregação caíram. Os líderes da igreja foram presos. Os primeiros pagamentos das reparações chegaram a Sutveld em 30 dias. E, lentamente, algo mudou. Crianças humanas e semi-humanas começaram a brincar juntas nas ruas. Mercadores atravessaram fronteiras sem medo. Soldados que antes se odiavam treinaram ombro a ombro. A paz não veio da noite para o dia. Mas veio. O que Naofumi aprendeu naquela noite, após a partida da rainha, Naofumi sentou-se sozinho no terraço. Raptalia encontrou-o lá. Está pensando nela? Estou pensando no perdão. Você a perdoou? Não sei. Perdoar é difícil. Ele suspirou. Ela não fez nada contra mim pessoalmente. Mas o sistema que ela liderou fez. Por gerações. E mesmo assim você aceitou a aliança. Porque guardar rancor não protege ninguém. Ele olhou para o escudo. O escudo não ataca. Não guarda rancor. Ele apenas protege. Acho que estou aprendendo a ser como ele. Raptalia sentou-se ao seu lado. Você já é, disse ela. Mais do que sabe. Os anais de Sutveld registram aquele encontro como o dia em que a rainha se ajoelhou, embora, tecnicamente, ela não tivesse se ajoelhado por completo. Mas o símbolo permaneceu. Uma nação que outrora oprimia agora pedia perdão. Um herói que outrora era rejeitado agora recebia o respeito do mundo. E uma nova era, uma era de paz, cooperação e esperança, começava. Fim da parte 9.